Pessoal, então, vamos lá, vamos começar nossa aula, aula 7. E essa aula 7 continuaremos falando sobre funções, e nesse ponto falaremos sobre composição de funções. É um tema muito importante, porque ele dá uma ideia do porquê as funções que a gente começou com funções tão elementares acabam se tornando funções com uma aparência mais elaborada, mais complexa. Então, aqui vai surgir a razão ou como se faz para obter outras funções a partir daquelas funções elementares que eu dei para vocês na aula passada, tá bom? Bom, então a gente continua falando sobre as funções e conforme eu falei para vocês, uma função a gente representa assim uma função f que sai de um certo conjunto A, conjunto de partida, para obter elementos lá no conjunto B. A forma de associação dos elementos a gente vai representar assim agora. Olha, x é um elemento aqui de A que eu pego e eu associo a esse elemento x o elemento f de x, muito comumente chamado de y, né, lá do outro lado. Então, aqui eu pego o x, vou obter um y aqui desse lado, que vai ser o nosso f de x, imagem desse x aqui de A. Bom, a gente viu na aula passada que se eu tiver, de uma função, eu tiver o domínio, o contradomínio, imagem, a regra e o seu gráfico, nós estaremos com todas as informações daquela função, saberemos tudo dela, né? É isso que nós buscamos conhecer tudo isso aqui da função. E eu falei para vocês, já de imediato, na aula passada, a respeito do domínio da função. O domínio da função são aqueles caras aqui do conjunto A, ou seja, todos os elementos do conjunto A. O domínio da função é o conjunto A, e esses caras são aqueles onde eu posso aplicar essa função. Então, são os elementos daqui, onde eu aplico a função e ela faz sentido, né? Aí isso ficou um pouco estranho, né, para quem escuta pela primeira vez. Então, o domínio da função, né, o domínio de uma função, ele teria ou tem três restrições que eu falei para vocês, que não são muitas, são três restrições. É claro que hoje a gente vai ver que elas se combinam aqui, se misturam entre aspas, mas essencialmente, gente, são três restrições que vocês devem observar. E quais são elas? Aquela em que eu tenha denominador com elemento nulo, isso não é possível, porque não faz sentido pegar um número aqui e obter algo que fale do inverso do zero. Isso porque nos reais a gente sabe que zero não tem inverso. Também não faz sentido falar de raízes. Aqui eu botei índice 2, mais o índice par qualquer. Se você tiver um índice par qualquer aqui, não faz sentido falar dessa raiz. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, porque você vai ter uma raiz, vai procurar alguém que elevado ao quadrado resulte, então não faz sentido falar dessas raízes quando o cara aqui dentro for negativo. Não vai fazer sentido, portanto, você tem que impor a condição de que esse cara aqui dentro não seja negativo. E finalmente a função logaritmo, né? Nesse caso aqui eu botei o logaritmo de base 10, já falei para vocês. Esse sujeitinho, quando não aparece aqui embaixo, que é a base do logaritmo, significa que a base é 10. Mas qualquer logaritmo que você pegue aqui, não vai fazer sentido você falar de logaritmo em alguma base aqui, positiva, quando esse cara daqui for um cara negativo ou nulo. Eu vou falar mais disso, vou explicar melhor essa função mais para frente, mas em se tratando de domínio, essas são as três restrições que vocês precisam ter sempre em mente. Não pode dividir por zero, não tem raiz de coisas negativas, raízes de índice par, e o logaritmo está definido para maior que zero, coisas maiores que zero. Eu falei isso na aula passada, mostrei para vocês, tá bom? Bom, e o que nós queremos fazer hoje? Nós vamos continuar aqui, né, gente? Já vimos o que diz respeito ao domínio de uma função. Agora, o que seria a sua imagem contra domínio? Há uma razão de botar aqui imagem contra domínio, que é a seguinte: o contradomínio não tem dificuldade, né? Não existe, acho que para ninguém, dificuldade em dizer qual é o contradomínio de uma função. É esse cara aqui, é onde chega, né? Então, o conjunto de chegada é o contradomínio, tá? E, em geral, não vou falar desse cara aqui nunca mais nesse curso, né? Porque
não há necessidade. O contradomínio é esse cara. Estou com dúvida sobre o contradomínio. Coloca aí os reais e ponto, né? Quer dizer, então pronto, esse aqui é o contradomínio. Agora, muito mais interessante do que o contradomínio é a imagem da função. Tratar da imagem da função é um tema extremamente complicado, não é simples. Em geral, quando você resolve uma equação, você está buscando imagens de funções. Quer dizer, é um tema muito mais delicado você falar da imagem da função. E o que é a imagem da função? A imagem da função são os caras aqui desse conjunto que são alcançados por alguém desse conjunto pela função f. Então, esses caras aqui constituem um conjunto que é o conjunto imagem da função. Então, vamos falar um pouquinho desse conjunto aqui, no caso, falar do conjunto imagem, e depois falaremos da regra e, por último, falaremos do gráfico, tá? Sempre lembrando, gente, que isso aqui é uma parte introdutória, a gente vai passar o curso todo falando sobre funções, eu já disse para vocês, é o tema mais importante em qualquer curso de exatas, né, em curso de matemática, de exatas, você vai estar sempre falando sobre funções, então é um curso central, é um tema central, que eu aconselho muito que vocês dominem bem, se tiverem dúvidas, sigam estudando para dominar bem essa parte de funções. Então, falaremos da imagem, tá? Já que o contradomínio é sempre o cara aqui desse lado. Ora, então, contradomínio e imagem, contradomínio é esse cara aqui, a imagem de uma função. Eu vou dar um exemplo. A imagem são aqueles caras dentro do contradomínio que são alcançados por alguém aqui do conjunto A pela função f. Vou dar aqui um exemplo para vocês. E repito, isso não é uma tarefa fácil, gente. Determinar a imagem, conjunto imagem de uma função, não é uma tarefa fácil. Nesse caso aqui, eu vou dar para vocês uma função que é fácil ver a imagem, né? Mas não fiquem achando que, porque eu tenho um exemplo aqui, qualquer função você sai achando a imagem. O conjunto imagem não é uma tarefa fácil de ser encontrado. Então, vamos pegar como exemplo essa função aqui, f de x igual a x² menos 4, né? Quem está acostumado já conhece bem essa função, sabe bem o que é isso e sabe que é fácil achar a imagem. Mas quem está vendo pela primeira vez, que tem uma certa dificuldade ainda de ver essas coisas, não tem problema, a gente vai construir, vai fazendo aos poucos para que vocês adquiram esse conhecimento. Então, essa função aqui eu vou fazer o gráfico da função, não vou construir de forma analítica, eu vou fazer de forma gráfica para que vocês vejam a imagem, né? Vejam a imagem. Então, aqui sistema de coordenadas e o gráfico dessa função aqui é esta coisa que está aqui, claro, um pouquinho melhorado, né? Uma parábola, mas veja, pensem o seguinte, gente, f de x igual a x², é um gráfico que todo mundo fez na vida no ensino médio. Você chegou aqui na faculdade, certamente fez o gráfico da função x². A função x² é aquela função que está aqui, ó. É esse mesmo desenho, só que com o vértice aqui no zero. Aí você pega toda essa função x² e subtrai 4 unidades aqui, ó, tá vendo? Então você pega toda a função x² que está aqui, subtrai 4 unidades. Então tudo que estava aqui, cada ponto vai baixar 4 unidades. Tá? Vai baixar 4 unidades. Então x² menos 4 é aquela parábola que estava aqui, baixado 4 unidades, vem para esse ponto vértice, né? Agora notem, esse cara aqui é o ponto mais baixo dessa função. Tá? Esse aqui é o ponto mais baixo dessa função. Não existe ninguém mais aqui para baixo, já que ela só sobe. Então, gente, qual é o domínio dessa função? Tá. Na aula passada, vocês viram que uma função tem que ter, para ter restrição de domínio, tem que cair em alguma dessas 3 condições aqui. Essa função não cai em nenhuma, não tem denominador, não tem raiz e não tem logaritmo. Logo, gente, o domínio dela são todos os reais, não tem nenhuma dúvida. Então, essa função tem como domínio todos os reais, é todo esse eixo aqui. O que significa isso, gente? Significa que se você pegar aqui um ponto e ir até o gráfico, vai achar alguém correspondente. Por quê? Porque tem imagem correspondente. Então, você vem aqui, pega aqui e vai lá, acha a imagem correspondente. Tá? Agora, e a imagem? Pessoal, a imagem são os caras desse lado que são alcançados por alguém daqui. Então, se você pegar um cara aqui, vai aqui no gráfico, ele é alcançado por esse cara daqui.
Pega aqui, por exemplo, o zero. Ele é alcançado por quem? Ora, o zero é alcançado pelo 2 e pelo menos 2. Esse cara aqui tem uma imagem aqui, portanto, aqui é alcançado. Agora, existe uma parte desse eixo Y aqui, que é o eixo da imagem, né, do contradomínio, existe uma parte dele que não é alcançada por alguém? Claro que existe, né, gente? Se você pegar um cara aqui, ó, não tem gráfico, tá vendo? Portanto, não tem ninguém daqui que manda nele. Portanto, essa parte aqui não está na imagem. Os caras que estão na imagem são aqueles caras que são alcançados por alguém, certo? Então, quem é a imagem? A imagem pega aqui do menos 4 e sobe. Qualquer sujeito que você pegar aqui, tem um cara associado, tá vendo? Portanto, gente, qual é o conjunto imagem desta função? Ora, o conjunto imagem dessa função é o conjunto imagem da função, o conjunto dos y, dos caras que estão aqui, pertencentes a R, está errado aqui, pessoal, corrijam aí, a R está o quê? Y é maior ou igual que menos 4. Y é maior ou igual que menos 4. Não tem esse quadrado aqui. Tá? Tudo bem? Então, esse é o conjunto imagem. Agora vejamos a imagem de uma forma geral. O que é o conjunto imagem? Bom, pessoal, então esse é o conjunto imagem dessa função. E esse aqui é o conjunto imagem de uma função de forma genérica, de maneira genérica. Vejam só. A imagem de uma função é o conjunto dos y pertencentes aos reais, tais que existam x no domínio da função e f de x seja esse y, né? Então, isso aqui é o conjunto imagem de uma função, de forma genérica, tá? Então, feito isso, agora nós vamos caminhar um pouquinho mais e vamos falar um pouco da regra da função. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de regra e composição de funções dentro de regras, tá? Lembrando que regra de função é o tema desse curso. A gente vai falar de regra de função até o final do curso. Falar, inclusive, em temas como derivada integral, que vocês ainda não sabem, mas vão ouvir falar em se tratando de operações sobre essas regras de funções, né, digamos assim. Tá? Então, vamos ao tema. Então, pessoal, dando continuidade aqui, a regra de uma função. A regra de uma função é a forma com que os elementos no conjunto A são associados aos elementos do conjunto B, ou seja, é a informação de como vocês deverão montar essa função, montar os pares ordenados, né? Essa forma de associar é que é a regra da função. Vou dar aqui um exemplo para ilustrar essa ideia, tá? Então, considere esse conjunto aqui como conjunto domínio de uma função, tá? Representei aqui para os naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e segue, tá, gente? Nesse outro conjunto aqui, eu vou considerar como sendo o conjunto contradomínio da função. E aqui eu coloquei o 0, 2, 4, 6, 8 e seguimos aqui, né? A pergunta, a forma com que você vai associar é que é a regra. Veja só, eu dei dois conjuntos para vocês. Isso aqui não diz nada, né, gente? Porque eu poderia ter infinitas formas de associar os elementos desse conjunto. No entanto, para esse caso específico, eu quero que vocês associem da seguinte forma. Peguem o 1 e associem ao 2. Peguem o 2 e associem ao 4. Peguem o 3 e associem ao 6. Peguem o 4 e associem ao 8. E aí, gente, eu faço a seguinte pergunta. Um número qualquer aqui, genérico aqui, um x genérico, eu vou associar a quem? E essa informação vai me dar a regra da função. Então, qual é a regra dessa função? Ora, não é tão difícil, né? Se você pega o 1, traz para o 2, pega o 2, traz para o 4, 3 para o 6, 4 para o 8, você vai pegar um x genérico aqui e vai levar em... Exatamente, né, gente? A regra dessa função é f de x igual a 2x. Então, comparado com essa ideia, você fazendo algo semelhante, que vocês já viram ao longo da carreira de vocês, a carreira escolar de vocês, nós temos um conjunto de funções clássicas que eu já passei para vocês, tá? Que são essas funções aqui que eu dei na aula passada. As funções polinomiais possuem regra
essa forma polinomial aqui, que vocês já conhecem bem, é um polinômio. As funções racionais possuem essa forma aqui de divisão de polinômios. As funções exponenciais são da forma a na x. As funções logarítmicas, elas têm log na base a de x. As funções trigonométricas são da forma cosseno x, seno x, tangente x, secante x e por aí vai. E as funções inversas das trigonométricas é o arco seno, o arco cosseno, o arco tangente, que faz o trabalho inverso. Além dessas aqui, embora não sejam tão clássicas, a gente ainda tem as funções hiperbólicas, que é o arco hiperbólico, cosseno hiperbólico, seno hiperbólico e por aí vai, tá? Isso eu ainda vou falar para vocês, mas é no momento mais oportuno, mais lá na frente. Então, gente, essas regrinhas aqui são as regras que vocês trabalharam ao longo da vida e vão continuar trabalhando nesse curso de cálculo. São essas funções aqui. Não tem muitas outras funções. Então, vocês ficam pensando o seguinte, tá, mas se são essas as funções que a gente vai trabalhar, eu já conheço todas elas. Todo mundo sabe o que é um polinômio, sabe trabalhar com funções polinomiais, sabe o que são as funções racionais, a divisão de dois polinômios, sabem as exponenciais, as logarítmicas, as trigonométricas, todo mundo já está acostumado a trabalhar, um pouquinho menos as inversas, mas daqui a pouco vocês se acostumam também. Enfim, então, por que tão difícil, né? E convenhamos, às vezes fica difícil. Ora, nós vamos agora enxergar outras funções que não têm essa cara. Mas, na verdade, vocês vão ver que elas são oriundas, são provenientes dessas funções que estão aqui. E aí fica a pergunta, mas como é que eu vou conseguir montar outras funções com base nessas funções? E entra o tema da aula de hoje, fazendo composição de funções, tá? Então, vamos ver o que são as composições de funções. Bom, pessoal, então, para a gente entender o que são composições de funções, vamos analisar o seguinte problema, tá? Considere o seguinte problema. Uma empresa possui duas linhas de montagem. Na primeira linha, os funcionários tomam inicialmente 8 peças e montam 4 novas peças. Quer dizer, eles vão lá, pegam 8 peças, junta, parafuso e tal, e devolve 4 novas peças. Passando essas para a segunda linha de montagem. Na segunda linha de montagem, os funcionários tomam as 4 peças que receberam lá da primeira linha e montam um produto, tá? Fabricam um produto. Eu quero que vocês escrevam a regra de uma função que forneça a produção da empresa, ou seja, a quantidade de produtos que sai lá na linha final, em função do número de produtos inicialmente fornecidos, utilizados, tá? Daqueles 8 inicialmente, tá certo, gente? Então, a ideia aqui é, desses 8 produtos que você recebe, quantos você entrega lá no final? Se você recebeu 80, quantos você entrega? E assim vai. Tem uma função que te forneça toda essa ideia conjunta, né? Entenderam, gente? Se não entenderam, dá uma lidinha de novo no problema até entender o que o problema quer dizer, tá? Eu vou ilustrar aqui para vocês, olha só. A primeira linha de montagem, o que ela faz? Ela pega 8 produtos que ela recebe e devolve 4 peças, tá? Então, pega 8 produtos e devolve 4 novos produtos, né? 4 peças, tá certo? Então, qual é a função que expressa essa ideia? Ora, o modelo para essa ideia é tome uma quantidade x e devolva a metade dela, x sobre 2. Correto, gente? Olha só, toma 8 produtos e devolve 8 sobre 2, que é 4. Tá certo? Muito bem. Aí nós temos uma segunda linha de montagem. O que essa segunda linha de montagem faz? Ora, a segunda linha de montagem toma os 4 produtos que ela recebeu e entrega um único produto. Então, veja só. Os funcionários tomam 4 elementos vindo da primeira linha e entregam um produto. Então, eles pegam 4 produtos e entregam um. Então, a regra para essa segunda linha de montagem é tomar 4, pegar x e devolver x sobre 4. Tá certo, gente? Bom, agora, qual seria a
regra de uma função que pega esse x e devolve a quantidade exata de produtos produzidos lá no final. Em outras palavras, o que eu estou querendo é uma função que pegue x. Eu tenho uma função que pega x e devolve x sobre 2 na primeira linha. Tem uma outra função que pega x e devolve x sobre 4, que é o que os caras fazem na segunda linha. Mas o que seria uma regra de função que fizesse esses dois processos juntos ao mesmo tempo? Ora, gente, a ideia é mais ou menos simples, mas é preciso formalizar. Digamos que você tem daqui para cá uma função g e daqui para cá uma função f. Então você vai ter o seguinte, olha, a primeira função pega x e devolve x sobre 2. A primeira função pega x e devolve x sobre 2. A segunda função pega esse x sobre 2 e devolve x sobre 2 sobre 4. Ou seja, devolve x sobre 8. Tá? Então, a regra de função que faz o trabalho das duas ao mesmo tempo é essa aqui, x sobre 8. Ah, ficou confuso? Vamos de novo. Uma função pega x e devolve x sobre 2. A outra função vai pegar essa produção aqui e dividir por 4. Portanto, vai ser x sobre 8. Se ela estiver pensada em relação a esse primeiro produto aqui. Certo, gente? Essa é a ideia de juntar funções. Imagina isso numa empresa, gente, que tem uma centena de procedimentos, todos interligados, e você quer saber como eles estão interligados, como funcionam entre si. Essa ideia de formalizar esses procedimentos é o que vocês vão fazer ao longo de todo o curso. Eu fiz aqui um exemplozinho bobo em 2 exemplos, em 2 linhas, né? Vocês vão fazer tudo isso, adquirir a capacidade de pensar todos esses processos ao longo de 5 anos de estudo. O que nós fazemos aqui no curso de Cálculo 1 é colaborar para que o cérebro de vocês, a capacidade de vocês, fique preparada para receber as informações que vêm depois e que, quem sabe, daqui a 5 anos vocês saiam desse curso com essa capacidade de chegar numa empresa, enxergar 30, 40, 50 processos interligados e conseguir interpretar todos eles e, quem sabe, dar a função que, de uma certa quantidade de entrada lá, resulta na melhor saída possível para que essa empresa tenha o melhor lucro possível. Tá? Mas então, afinal, como é que se formaliza isso aqui? Bom, então vamos lá. De uma maneira geral, dada a função g que vai do conjunto A para o conjunto B, gente, e a função f que vai do conjunto B, olha que a g chegou em B, vai do conjunto B para o conjunto C, se for essa configuração aqui, então eu posso definir uma função h que vai do primeiro A para o último C, que a cada x do conjunto A, que é o conjunto domínio da G, associa o elemento f de g de x, que a gente representa assim, ó, f bola g de x, no conjunto C aqui. Tá? Essa função h aqui, ó, essa função h, eu chamo de função composta entre f e g. Tá? Então, essa é a função composição de f com g. Olha só, vamos ver um esqueminha aqui para ilustrar isso que está escrito aqui. Tá? Considere uma função g que pega x no conjunto A e associa g de x no conjunto B. Tá? Agora considere a função f que pega elementos no conjunto B e associa a imagem aqui no conjunto C. Então, se ela pega elementos aqui no conjunto B, ela vai estar pegando g's de alguém. Alguém já chegou aqui pela g. Então, ela pega g de alguém. O cara que ela vai ser aplicado já é g de alguém. Por isso, é f de g de alguém. Tá? Então, eu vou pegar x e vou associar f de g de x. Então, essa associação ela é feita assim. F bola g de x, que é f de g de x. Essa é a nossa função h de x. Faltou colocar aqui na frente. Captaram a ideia, gente? Tá? Essa é a ideia de composição e é essa ideia, eu vou mostrar aqui agora em exemplos, essa ideia é o que faz com que uma função que nós vimos inicialmente como elementar, aquelas funções elementares,
se tornem funções mais robustas, mais completas ou mais complexas. Por quê? Porque ela vai juntar vários tipos de funções, tá? Então, eu agora vou fazer alguns exemplos de como é que se opera, ou pelo menos como é que se enxerga melhor isso, e assim vocês vão poder ver melhor e treinar um pouco isso. A tarefa de vocês vai ser desmembrar ou remembrar ou juntar funções compostas, tá? Isso vai estar na lista que vai sair daqui a pouco, tá? Lista 7, tá bom? Então, antes disso, vamos fazer alguns exemplos para ilustrar tudo isso que eu falei e para que vocês vejam mais ou menos como fazer essas coisas, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então está aqui os nossos exemplos de hoje, 2 exemplos. Vejam só, eu estou dando aqui 2 funções, né? Exemplo 1 e exemplo 2. E nós vamos procurar funções. Vamos começar aqui, por exemplo, 1. Nós vamos procurar funções que, quando compostas, resultam nisso que está aqui. Funções que a gente já conhece, as funções elementares, que quando você fizer a composição, resulta nisso. Tá bem? Então vamos lá, solução. Veja só, eu tenho a função h de x igual a 2 elevado ao cosseno de x ao quadrado, tá? Então, quais seriam as funções que, quando eu fizer a composição, resulta nisso? Bom, a gente pode mais ou menos enxergar algumas. Eu vou orientar assim, ó, f1 de x. Eu não sei exatamente qual vai ser a ordem, tá? Então, eu vou até evitar o 1 aqui. Eu vou só botar a bolinha aqui, depois a gente ajusta o número dela, tá? Então, aqui vai ter alguma coisa, tá? Eu ainda não sei o que é, de x igual. Uma delas certamente é x quadrado, tá, gente? Elevar ao quadrado. A outra, que eu ainda não sei, eu vou deixar aberto o número, é fx igual a cosseno de x. Tá certo? Ó, cosseno de x, que é essa daqui de cima. Ó. O cosseno está aqui, ó. E uma terceira, que parece que essa vai ser a última, né? F de x igual a 2 elevado a x. Tá certo, gente? Então, atenção. Eu estou vendo que aqui tem x quadrado. Ok, x quadrado. Eu estou vendo que aqui tem cosseno de x. Está bem evidente que tem cosseno de x. E tem 2 elevado a alguém. Com essas 3 funções, eu devo ser capaz de, compondo essas 3 funções, chegar nessa função h. Agora, qual vai ser a ordem dessa função h? Bom, então vejamos. Vamos colocar aqui, ó. h de x vai ser igual. Bom, tem que ser alguém que, por último, eleve o cosseno, né? Então, me parece razoável que seja o 2 na x, porque tudo que tiver dentro, depois eu elevo. Então, esse aqui nós vamos chamar de 3 e vamos fazer a F3, tá? F3, bola. Depois, olha só, eu tenho que já ter pronto um cara que é o cosseno de algo quadrado. Então, acho que essa aqui é a 2, né? E a gente compõe com a F2. Depois, finalmente, isso aqui eu vou chamar de 1. E essa aqui vai ser a F1 de x. Pessoal, não basta escrever isso aqui dessa forma, né? Ah, resolvi. Você acabou de escrever uma possibilidade. Tem que verificar, né, gente? Tem que verificar. H de x é igual a F3 composta com F2 de quem? De F, olha que eu mudei o parênteses aqui, gente, F1 de x, ó, tá vendo? Isso vai ser igual a F3 composta com a F2 de quem? Quem é F1 de x, gente? F1 de x, ó, tá aqui, F1 de x, pega x e eleva ao quadrado, portanto, F1 de x é x quadrado, tá? Igual. Agora, isso daqui, pessoal, estou aplicando em sequência aquela notação que a gente desenvolveu na aula. Ó. F3 do cara que está aqui. F2 de x ao quadrado, tá certo, gente? Ó, F2 de x quadrado. Bom, mas o que essa F2 faz? A F2 pega o cara que está aqui dentro
e coloca aqui na frente do cosseno, tá? Pega esse cara, leva na frente do cosseno. Então, isso aqui vai ser F3, F2 pega esse cara e coloca na frente do cosseno. Cosseno de x ao quadrado, certo? E agora, o que a F3 faz? A F3 pega o cara que está aqui dentro e eleva ao 2, a potência do 2, tá certo? Ó, pega o cara que está aqui dentro e eleva na potência do 2. Então, isso aqui vai ser 2 elevado ao cara que está aqui dentro. Cosseno de x ao quadrado. Tá certo, gente? Opa, coincidiu com a nossa função h, que era o que nós queríamos, 2 elevado ao cosseno de x quadrado. Portanto, essas são as três funções que, quando você fizer a composição, vai resultar nessa função h. Essa aqui, gente, são aquelas três ações que eu mostrei para vocês no probleminha, lembra? Cada uma das linhas de produção faz uma dessas ações. As três ações em conjunto resultam no procedimento completo, que é isso daqui, tá certo? Ok? Vamos para o nosso próximo exemplo. Para o nosso exemplo 2, vejam só, 2. Vou mudar essa cor. Para o nosso exemplo 2, nós temos que pensar o seguinte: h de x é igual a 1 mais o log, lembrando que esse log, como não aparece aqui, é a base 10 do seno de 2 elevado a x. É mais ou menos como a gente escreve aqui, tá, pessoal? Você tem que pensar que tem uma função f de alguém, que eu ainda não sei o número, igual a 1 mais x, que vai resultar nisso. Depois, f de alguém, que eu ainda não sei o número, que vai ser igual a log de x, que é o cara que vai aqui depois. Depois, f de alguém calculado em x igual a seno de x, que é esse cara que vai ali dentro. Ó. E por último, a nossa f de alguém igual a 2 elevado a x, que é o último cara que vai lá. Então parece razoável que esse seja o 1, esse seja o 2, esse seja o 3 e esse seja o 4. Tá? Vejamos se isso funcionou. h de x vai ser igual a f1 composta com f2, composta com f3, composta com f4 de x. Ora, mas isso significa dizer que a minha f1 vai ser calculada na f2, que vai ser calculada na f3, que vai ser calculada em f4 de x. Certo, gente? Mas quem é essa f4 aqui? Ora, isso aqui vai ser f1 composta com f2, composta com f3, em f4 de x. Quem é f4 de x? Está aqui, 2 na x. 2 elevado a x. Tá certo? Isso vai ser igual, isso vai ser igual. Agora, gente, vai ser f1 calculado em f2 de f3 de quem? Desse cara que está aqui, ó, de 2 elevado a x. Tá? Isso é igual. Então, isso é igual f1 calculado em f2. Mas quem é f3 de alguém? f3 de alguém é o seno daquele alguém. Então, é seno de 2 elevado a x. Tá certo? Tá aqui, ó. Isso vai ser igual a f1 de f2 do seno de 2 elevado a x. Isso é igual. Pessoal, f2 de alguém, o que que é? Isso é f1, f2 de alguém está aqui. Ó. f2 de alguém vai aplicar o log. Log de seno de 2 elevado a x. E o que que a f1 faz? Soma 1. Ó. Soma 1. Portanto, fica 1 mais o log do seno de 2 elevado a x. Tá, gente? Que é exatamente a nossa função h aqui, ó. Tá? Quer dizer, com essas funções elementares aqui, compondo essas funções elementares, eu consigo chegar nessa função h, que é um pouquinho mais complexa, né? Mas tem algumas composições. E lembrando, gente, isso em termos de modelo
Seria mais ou menos como se vocês tivessem 4 linhas de produção, cada uma delas fazendo um processo separado, e depois você consegue juntar tudo e enxergar o que aquela fábrica, entre aspas, está produzindo, digamos assim, né? Ou seja, o resultado da composição de todas essas funções. Tá certo? Então estejam atentos, eu vou estar mandando para vocês a lista de exercícios que vai ser mais ou menos nessa linha, na linha de compor e decompor funções, dessa forma, tá bom? Então, vejo vocês na lista de exercícios.